Capítulo 351, Abismo 2. Por último, mas não menos importante, a diferença entre um espadachim bom e um especialista está no trabalho de pés. Tepper ignorou as palavras de Lit e fez uma finta no rosto antes de dar um passo para esfaquear seu ombro exposto. Infelizmente para o sargento, trabalho de pés foi algo que Lit aprendeu na terra e foi a primeira coisa que ele praticou assim que seu corpo o permitiu. A lâmina de Tepper atingiu apenas o ar. Lit também havia escapado e sua lâmina estava a apenas 1 centímetro da perna do oponente. O sargento interiormente amaldiçoou a si mesmo por realizar um movimento tão amplo para impressionar a unidade. Lit e Tepper estavam muito perto. A tal distância, até uma pequena abertura era a diferença entre vitória e derrota. Nos próximos 5 meses, você se tornará um bom espadachim ou começará a procurar um novo emprego. A voz de Tepper estava perfeitamente relaxada, não revelando a surpresa nem a raiva que ele estava sentindo. Quanto a você, monstro, desça e me dê 40. Durante os meses seguintes, o treinamento envolveu se acostumar a usar várias ferramentas mágicas e a usar a mágica de tarefas para fins táticos. Lit já conhecia a maioria das ferramentas, graças às lições de forja ou alquimia de Solos. Eles eram o equivalente mágico de rifles de precisão, granadas de todos os tipos e roupas de escalada. Não havia coisas como botas de voo ou levitação. Feitiços de longa duração que precisam ser controlados pela vontade de seu lançador, mas itens mágicos não tinham vontade própria. Eles só podiam ativar e desativar os feitiços que estavam imbuídos. Para a consternação dos camaradas de Lit, a magia das tarefas se tornou cada vez mais relevante ao longo do tempo. A magia da terra era crucial para atravessar pântanos ou caminhar por campos lamacentos sem deixar vestígios. A magia da água permitia percorrer rios com mais facilidade ou, no caso de Lit, andar sobre a água e poderia ser usada como um guarda-chuva invisível, oferecendo proteção contra chuva, neve ou granizo. Logo, as habilidades de Lit no combate corpo a corpo e na arte da espada foram superadas pelos de seus instrutores. Ele não ficou surpreso nem desapontado por se sentir ausente. Ele havia se juntado ao exército para aprender a lutar e finalmente estava começando a lhe ensinar algo. A pior parte para ele foram os exercícios em equipe. Eles foram criados para construir confiança e trabalho em equipe entre os membros da mesma unidade, mas resultaram apenas em Lit se afastando cada vez mais dos outros. Ele não confiava neles e eles não confiavam nele. Lit era como a lua para eles, fria e distante. Algo que eles poderiam olhar, mas nunca alcançar. Ele não tinha nenhuma fraqueza que a unidade pudesse ajudá-lo a superar. Quando as unidades competiam umas contra as outras e ele recebia o papel de batedor, Lit acabava sozinho com o time inimigo. Se lhe fosse atribuído o papel de retaguarda, mesmo que a unidade cometesse erros graves, ele seria o único sobrevivente. Os sargentos logo consideraram um flagelo e não um monstro. Ele era a prova viva de que tudo o que ensinavam aos outros cadetes era mentira. Trabalho em equipe, confiança e trabalho duro eram inúteis contra um oponente esmagadoramente forte. A visão da vida permitiu que ele localizasse seus oponentes, por melhores que fossem. Varinhas mágicas e magia de tarefas eram mais do que suficientes para atacar os inimigos à distância, antes mesmo que eles entendessem o que estava acontecendo com eles. Ele não se importa com a unidade, nem com a vida de seus companheiros de equipe. O sargento Tepper explicou a Berion, o comandante do campo de treinamento. Eu acho que ele é um passivo. Um indivíduo perigoso que não tem nada a oferecer ao reino. Juro pelas minhas listras, senhor. Observar nos olhos dele é como olhar para o abismo. Não tem nada lá dentro. Minha opinião é que a Lip 1416 deve ser considerado impróprio para o serviço. Berion suspirou. Ele gostava de pessoas como Tepper. Homens honestos e trabalhadores que colocam seu país acima de tudo. No entanto, eles não conseguiram ver a imagem maior. Ele faz o trabalho. Ao contrário do sargento, o comandante tinha acesso ao arquivo pessoal de Lit. Ele gostou. Senhor, não é uma questão de sucesso ou fracasso, realmente. Berion interrompeu.
Ele beliscou o nariz, tentando parar a enxaqueca que experimentava toda vez que alguém soltava besteiras grandes demais para ele suportar com um sorriso no rosto. Então, se amanhã a realeza estiver em perigo, não será uma questão de sucesso ou fracasso. Se encontrarmos o esconderijo de Balcor, não é uma questão de sucesso ou fracasso. Você é louco, sargento. Fiz uma pergunta, ele faz o trabalho ou não? O comandante não se levantou dramaticamente, nem levantou a voz. Ele simplesmente olhou para Tepper como um garoto burro depois de uma pergunta a mais. Sim, ele faz. O sargento respondeu engolindo seu orgulho. Então essa conversa acabou. Contanto que ele não mostre tendências violentas ou uma atitude desafiadora em relação ao reino, não vejo motivo para rejeitá-lo. Estou ansioso para ver como ele se sai durante o teste de campo. Legain, pai de todos os dragões e guardião da área do Império Gorgon, também teve seu quinhão de problemas. Desde que encontraram e destruíram o laboratório do mestre, localizado no deserto do sangue, os 3 grandes países foram poupados da ameaça da abominação. Legain nunca subestimou o mestre, nem mesmo durante os 4 anos de ausência. Não temos como saber se eles estavam lambendo as feridas ou se simplesmente haviam se mudado de um lugar para outro. A única coisa que posso fazer é manter os olhos abertos e me preparar para o pior. Legain pensou. Graças à minha ajuda, Tiris está quase terminando de reconstruir os 2 núcleos de energia ausentes. Quando eles forem concluídos, o Reino Grifon será novamente protegido adequadamente e ela cumprirá seu fim da barganha. Com a ajuda dela, minha pesquisa poderia produzir inúmeros frutos. Quanto a Salark, fiquei cético em relação à decisão dela no início, mas devo admitir que manter Balcor vivo era a coisa certa a se fazer. Sua experiência em lidar com abominações faz dele um assistente perfeito no meu trabalho. Agora, minha única pergunta é, por que o mestre voltou agora? É porque eles finalmente concluíram um novo laboratório ou porque não tem mais medo de nós? Só o tempo irá dizer. Eu nunca esperei que você fosse tão desonesto. Mila, a imperatriz mágica do Império Gorgon e a única discípula de Legain, ficou muito feliz. Você não me trouxe ao Grifon Branco para me mostrar os itens escravos, não o híbrido da abominação. Você queria que eu visse uma academia através de seus olhos. Uma coisa não exclui a outra, garoto. Legain sorriu. Aqueles que não aprendem com os erros do passado estão condenados a repeti-los. Eu te trouxe lá por várias razões, mas você está certo. A academia era a mais importante delas. Agora você sabe como o reino alcançou uma paz tão duradoura. Quanto tempo vai demorar para completar nossa primeira academia? Desde aquele dia, Mila usou até seus fundos pessoais para iniciar o projeto de pesquisa. Ela não podia acreditar que, assim como todos os seus antecessores, tinha sido tão cega para nunca notar a diferença entre uma escola de magia e uma academia. Capítulo 352, Extinção 1. Até o ataque de Nalear, Mila sempre pensou que as 6 grandes academias eram apenas escolas ostensivas de magia. As escolas do Império Gorgon produziram a mesma quantidade de pesquisa, se não mais, e também foram protegidas por várias matrizes. Claro, eles não podiam hospedar tantos estudantes de uma só vez, nem podiam conceder anéis de funcionários ou cédulas como as academias, mas Mila nunca os achou motivo suficiente para investigá-los mais. Pelo menos até que ela viu com seus próprios olhos o verdadeiro significado por trás de um núcleo de poder. Sem alguém que sabe o que está fazendo. 1 século. Talvez 2, se você tiver azar. Legain respondeu. Há tanto tempo. Mila caiu em seu trono com um baque. Essa não era a resposta que ela esperava. Não é como se você estivesse construindo um castelo simples. Você deve primeiro encontrar um feitiço capaz de absorver cada pedra, uma de cada vez. Todos eles devem ser compatíveis com o núcleo de poder e trabalhar em sinergia. O que você esperava? Vocês nem sabem como construir um núcleo de poder. O guardião zombou de sua impaciência. Você deve estar feliz que, graças à sua longevidade, poderá vê-la concluída, mesmo que demore 3 séculos.
Seus netos certamente serão gratos por todo o seu trabalho duro. Você não pode nos ajudar? Até um pouquinho. Milea coçou uma das escamas no pescoço enorme de Legain, fazendo seu rabo balançar incontrolavelmente. Primeiro, eu não sou um cachorro. Ele respondeu mesmo que seu corpo implorasse para diferir. Segundo, não. Eu me preocupo com você, não com o seu povo. Todos eles podem morrer pelo que me interessa. Além disso, este projeto ajudará a encontrar pessoas talentosas ou pelo menos confiáveis. A longo prazo, você será capaz de discernir quem realmente entende a relevância do planejamento a longo prazo e quem está sugando apenas. Legain foi interrompido por seu próprio amuleto de comunicação que zumbia em sua consciência. Não pode ser outra convocação do Conselho. 2 ligações em 4 anos seriam um recorde histórico. Nem pode ser Salarco ou Tiris. Eles estão próximos o suficiente para estabelecer um vínculo mental sempre que possível. Que diabos? Milea conhecia o Conselho e também o estranho relacionamento que os Guardiões do Continente Garlen compartilhavam. Ela sempre se perguntava se eles teriam filhos juntos e se sim, como seriam. Qual é o problema, Legain? Fenagar está me ligando. Isso nunca aconteceu antes, nós nos odiamos. Vendo a expressão confusa de Milea, ele explicou-lhe calmamente seu passado compartilhado enquanto ignorava o amuleto que tocava. Ele é um dos guardiões do continente Giera. Sua área de influência está na minha. Apenas um oceano nos separa. Ele rosnou. Apenas um oceano. Milea riu. Ele ainda está perto demais para o conforto. Não sei se é porque ele também começou como um lagarto ou porque seus elementos básicos são polares opostos aos meus, água e terra. Resumindo, ele é um Leviatã, um dragão oceânico sem asas, e preferimos voltar até a morte do que ficar juntos na mesma sala por mais de 1 minuto. Legain finalmente bateu no cristal de mana branco no amuleto, deixando um holograma da vida real da cabeça de Fenagar aparecer na sala do trono. A semelhança entre os 2 dragões fez Milea gritar de surpresa. As únicas diferenças que ela percebeu foram que, enquanto as escamas de Legain eram pretas e seus olhos amarelos, as de Fenagar eram respectivamente brancas e azuis. Ele ainda tinha chifres na cabeça que se assemelhavam a uma coroa, assim como Legain. Mas o Fenagar tinha uma forma e tamanho diferentes, com 2 chifres curvos maciços saindo de suas têmporas, dando ao Leviatã uma aparência demoníaca. Ao contrário do dragão, cujo olhar estava sempre calmo, se não a amava, os olhos do Fenagar estavam cheios de fúria e malícia. Mesmo que fosse apenas um holograma, Milea quase podia sentir a brisa salgada do oceano soprando em seu rosto, logo antes da maré que a engoliu. O que você quer, Fenagar? A voz de Legain atirou de seu devaneio. Eu esperava que esse dia nunca chegasse, Legain. O Leviatã sibilou, mantendo os olhos no oponente. Você também foi atacado por abominações? Eu gostaria. Fenagar suspirou. Tenho notícias. A má notícia é que a raça humana no continente de Era está quase extinta. O quê? Milea e Legain gritaram como um. Não se preocupe. Isso não aconteceu por causa de abominações, raças caídas ou monstros evoluídos. Os humanos fizeram isso consigo mesmos. Um dos países mais poderosos de Giera, o reino de Thorin, desenvolveu uma arma biológica. Uma praga, para ser mais preciso. O plano deles era libertá-lo de seus inimigos e matar quem não se submetesse ao seu domínio. A ideia foi boa, mas a execução foi ruim. Depois que os outros países perceberam o que estava acontecendo, eles usaram seus mortos para envenenar os poços e terras do inimigo. A praga se espalhou pelo reino de Thorin também enquanto estava cercada por todos os lados até que fosse tarde demais. A infecção foi mais rápida do que os curandeiros poderiam curá-la ou chamas destruí-la. Você pode imaginar o resto. Agora, apenas curandeiros talentosos, despertos e suas famílias permanecem. E você ficou lá e não fez nada. Milea perguntou. O que eu deveria fazer, criança? Assumir o reino. Matar todos que sabiam da peste? Fenagar riu. Eu sirvo Mogar. Eu sirvo apenas a balança. Eu não me importo com quem vive ou não.
Mesmo que eu intervenha, eles me chamariam de tirano e começarão de novo assim que eu for embora. Você não pode parar uma ideia com violência, apenas tentar provar que está errado, e foi o que eu fiz junto com os outros guardiões. Nós os avisamos, mas eles não o ouviram. Até causamos um pequeno surto antes que eles implementassem seu plano, esperando que eles percebessem os imensos riscos que ele carregava. Enterraram seus mortos e seguiram em frente como nada havia acontecido. Para o bem maior, eles disseram: você ainda precisa me responder. Lei Gaim bufou. Ele não se importava com o Império Gorgon, muito menos com o povo de outro continente. Seu animal de estimação me interrompeu. Fenagar rugiu indignado. Eu estava apenas educadamente respondendo. Liguei para informar que a família real do reino de Thorin está navegando em direção ao seu território. Juntamente com seus mágicos, um pequeno exército e a praga a qual todos são imunizados. Por que diabos você os deixou ir? Os olhos de Milia se encheram de raiva e mana ao pensar no perigo que seu povo estava prestes a enfrentar. Gosto do seu animal de estimação humano. Fenagar riu. Fiz isso pelo seu mestre. Ele é um colecionador de espécies ameaçadas e conhecimento esquecido. Eu pensei que ninguém melhor que ele poderia decidir se há algo que vale a pena salvar. Primeiro, Milia não é minha mascote. Ela é minha aprendiz. A voz de Leigain era calma quando Milia ficou enfurecida. Então desculpe minhas palavras rudes, Milia. Eu lembrarei do seu nome. Fenagar, desculpando-se, inclinou a cabeça, chocando Milia. Ela nunca tinha ouvido um guardião se desculpar antes. Segundo, obrigado pela informação. Eu sei que você não precisava me informar. Quantos eles são? Onde posso encontrá-los? Continua no próximo vídeo.